pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Não Concordo Podcast. Estou aqui com os meus amigos Pedro e Luiz, tudo bem, amigos? Tudo bem, e aí? Beleza? E aí, como é que vocês estão hoje? Todo mundo animado para poder falar desse tema aqui que pode ser polêmico de alguma forma? Domingão, né, cara? Domingão à noite, todo mundo O animadaço. cara me solta, todo mundo animado. Todo mundo animadaço no domingão à noite, é isso aí. Pô, vocês não estão mesmo? Não, Eu o nem tema posso vai ser falar que eu legal. torceria- Não, o tema vai ser tema é legal. O bom. tema vai ser legal, Ele é bom. calma aí. O tema vai ser legal, mas... Né, animadaço a gente não tá, não. A gente tá ali, tá... Nós estamos expectativa. A gente tá no nosso estado natural, então. Nossa, Como que a nossa natural? eu acho que tem eu uns acho que 10 não anos foi que a meu estado melhor. natural é cansado. Acho que não foi a melhor definição mesmo, não. Não, Exato. estamos cansados, todo mundo sempre cansado. Eu acho que é... É um domingo à noite e a gente já tá falando de cansaço. O que vai acontecer na quarta de noite? Aí vem aquele meme, né, capitão? Ainda é quarta. Aquele do capitão, que ele fala assim, nossa, mas que semana, hein? É, na Capitão, segunda-feira. ainda é quarta. A gente já tá assim no domingo, primeiro dia. Que semana, eu, capitão Domingão, mano. Que isso? É a síndrome do Fantástico. Mas, ó, o tema, eu sei que vocês já estão curiosos pra saber o tema, mas o tema pra hoje é 3 jogos dos últimos 10 anos que nós achamos que mereciam mais atenção do que eles realmente receberam. E aí, a gente vai fazendo o mesmo modelo ali dos episódios das mecânicas, né? De cada um, em sequência, fala um dos jogos que achava e explica o porquê. Pode ser? Pode ser. Beleza. Lembrando que não precisam ser jogos ali, né, aquelas... As hidden gems, né? Não é aqueles jogos desconhecidos, não. Pode ser um jogo que você acha que poderia ser só melhor ainda, né? Sim. Que Esse é mereceu, o ponto. mereceu atenção, né? Mereceu atenção do público, assim, você fala, pô, esse jogo é tão legal e tão pouca gente jogou ele, né? Ou não ficou tão, né? Tão conhecido, tão famoso. Eu queria que mais pessoas conhecessem esse jogo, né? Tá, então vamos fazer o seguinte. A gente vai com o Pedro primeiro, beleza? Depois eu vou e depois o Luiz, pode ser? Tá bom, mas eu acho que primeiro a gente precisava de uma nota sua, não, Thales? Você falou que ocorreu um desastre no Twitter, não? Desastre no Twitter aqui. Você perdeu mensagem, mano? Ah, verdade. Tinha esquecido desse detalhe. Se você nos enviou uma carta ou algumas cartas, né, recentemente, nós perdemos todas as mensagens, então fique à vontade para enviar de novo. Lembrando que por e-mail é até mais difícil disso acontecer, pode mandar no nãoconcordopodcast@gmail.com ou nas DMs do Twitter e do Instagram. O Twitter é @nãoconcordopod e o Instagram é @nãoconcordopodcast, beleza? Então fique à vontade, se você enviou, nós infelizmente perdemos, né? Se não teve um episódio aqui onde nós falamos da carta, pode enviar de novo. É isso. É isso. Então, começando aqui nesse tema, né? Vocês vão me desculpar, né? Quem viu o episódio do Top 10 sabe como é que eu sou com JRPGs, né? Pra falar um jogo de cada vez, mas já vou adiantar pra vocês que eu escolhi 3 JRPGs, tá? Então, e aí eu acho que vale a pena até explicar o motivo disso, né? Que é o seguinte, né? Uma área que duas coisas acontecem, né? Nele, né? Especificamente na área dos JRPGs, que é assim, o Ocidente não é muito interessado, tem ficado mais interessado recentemente, né? E o segundo é que as últimas gerações elas têm sido ótimas com JRPGs, tá? Você pode falar assim, nossa, beleza, tem sido crise aqui de exclusivo na Sony, crise de exclusivo no Xbox, que está melhorando bastante recentemente, né? Pelas aquisições, né, de empresas. Mas uma coisa que sempre foi constante é, assim, quase todo ano tem uma boa quantidade de JRPGs de qualidade saindo, né? De maneira que a gente pode até dizer que, assim,
o Japão sustentou a indústria aí nos últimos anos, assim, bem forte, né? De maneira que, assim, jogos que foram criados no Ocidente, como o Expedition, eles são totalmente JRPGs, mesmo que não sejam, né, do Japão, né? O termo JRPG hoje não significa exatamente um RPG desenvolvido no Japão, né? Ou seja, não é porque a From Software é do Japão que o estilo de jogo que ela faz está alinhado mais com o Japão, né? Que o Expedition 33, né, tá mais alinhado com Skyrim do que com Metaphor ou com Persona 5, né? Óbvio que não, né? Então, eu tô usando o conceito de JRPG nesse sentido de que o JRPG é bem um estilo de jogo específico, uma vibe específica, gameplays específicos, em vez de estar falando sobre RPGs produzidos no Japão. Não é a definição. Essa é uma definição que, na verdade, assim, ela raramente foi usada, né? Mas os jogos que eu coloquei são todos japoneses, de qualquer forma, tá? só pra, assim, pirular aqui um pouquinho. Mas dessa volta toda que eu expliquei por esses 5 minutos aqui, só pra falar que... Mas... de qualquer forma, os meus são japoneses, tá? Então, tem essa coisa. Tem essa coisa interessante que não fazia parte historicamente do gosto ocidental, né? E essa parte de que atualmente sustenta muito a indústria, que para quem gosta de jogos do Japão, o Japão está sempre soltando jogos de qualidade, seja em qualquer uma das áreas dos tipos de RPG que estão saindo, né? Uma outra coisa que afeta esse início, principalmente no Brasil, acho que no Brasil até mais do que em outros lugares, é que no início as empresas não achavam que o ocidental ia gostar do RPG, então em geral, do RPG japonês, então em geral eles faziam jogos que não saíam para os Estados Unidos e coisas do tipo, tudo em japonês, né? Você pode ver que só depois alguns jogos começaram a entrar em inglês. Então, entrou em inglês, o que isso muda pra gente? No Brasil, praticamente nada, né? A gente continua sem acessar esses jogos ou sem querer acessar esses jogos porque não está no português, né? E considerando que os jogos de JRPG eles são muito fortes em diálogo e história, isso é uma coisa que afeta muito o mercado brasileiro, né? A gente entende a pessoa não gastar muito dinheiro para fazer dublagem em português de jogos, mas poxa, você não pode contratar um tradutor para, sabe, legendar o negócio em português? Né? Para as pessoas pelo menos terem acesso à escrita e coisas do tipo, né? Então esses são os jogos para mim que para mim é o estilo que merecia mais atenção das pessoas, mais do que assim elas têm hoje, apesar de ter crescido muito, né? Ok, muito bom, inclusive. E aí? Então o primeiro que eu vou falar vai ser Fire Emblem da Nintendo, né? Então, por que o Fire Emblem, né? O Fire Emblem é um RPG tático, né? Que cresceu muito com os RPGs antigos também, Final Fantasy Tactics, o Tactics Ogre e por aí vai. Só que eu acho o Fire Emblem um dos melhores, e se não melhor, da atualidade, né? Então eu tô falando do Fire Emblem Three Houses, né? Que foi o primeiro que saiu pro Switch, né? Porque ele é um Fire Emblem que uniu vários elementos. Ele pode-se dizer que é um Fire Emblem mais diferente do que os anteriores, né? Porque ele tem uma história bem profunda, né? Ele tem ainda o dating sim do Fire Emblem, né? Que foi mais aprofundado, né? E tem um gameplay assim bem longo, né? Por assim dizer. Então o Three Houses, você vira o professor de uma escola que tem 3 casas diferentes, 3 casas assim de 3 países diferentes, né? Que estão ali em um contexto diplomático,
né? E você acaba escolhendo ser o professor de uma delas, né? E essa casa que você escolhe ser professor, você acaba dialogando bastante com as pessoas daquela turma sua, né? Que é a turma daquele reino, né? E você tem o combate tático, que é muito bom do Fire Emblem, eu gosto demais, né? Em treinamento, que você não tá matando os outros nem nada do tipo, à medida que a história vai progredindo aos poucos. Então você começa a se apegar muito aos personagens da sala que você escolheu, né? E em algum momento vai ocorrer uma divisão ali, né? E a guerra vai começar. E aquelas outras pessoas que você também conheceu, você vai acabar atacando elas, né? Eles vão deixar de ser colegas de outra turma para ser inimigos, né? E o Fire Emblem, ele tem um modo de jogo que faz isso tudo ficar muito mais impactante, que é o Permadeath, né? Então, assim, como ele tem um certo nível de dating sim, você pode gostar de um personagem, aproximar muito de outro, você conhece a história de todos da sua turma e um pouquinho dos outros, né? E você acaba se apegando, porque o jogo foi muito bom em fazer você se apegar naquele grupo de pessoas que tá ali, sabe? E de repente, você tá com uma estratégia lá na hora que o pau tá quebrando, por assim dizer, e a pessoa que você mais gosta do seu time começou a ser emboscada, e você sabe que se ela morrer, você nunca mais vai poder jogar aquela pessoa até o fim do jogo, porque ela vai morrer mesmo, entendeu? Não vai ser assim, eu perdi ela, ganhei a guerra, acabou a luta, ela tá de volta. Se você escolher o modo do Permadeath, você vai perder aquele personagem pra sempre. Então, quando você escolhe isso, você acaba, assim, você sai de mestre da estratégia pra uma pessoa totalmente irracional, porque você não quer perder a Bernadetta, entendeu? Isso foi muito específico, cara. A voz que já passou por isso, né? E aí, bom, então, assim, eu diria que esse é um deles. Então, quais são os problemas de ele não ter tanta visibilidade? Ok, teve mais agora no Switch, porque o Switch deu visibilidade muito pra Nintendo nessa última geração, mas ele é todo em inglês, né? Se você não conhece inglês, você perde muito dos diálogos, mas se você gosta do Switch, conhece inglês, não jogou esse jogo, porque todo mundo tá focando em Pokémon, Mario e Zelda, né? Pô, dá uma chance pro Fire Emblem, né? Depois que você zerar a primeira vez, você ainda tem outras 2 casas pra conhecer, se você quiser já jogar na sequência, né? Então, tem muita coisa de rotina do dia a dia, e você chama alguém pra almoçar, e você conversa com a pessoa, e dependendo do que você fala, a reação é diferente. Tem muita missão secundária, bem JRPG mesmo, comum, né? Você gasta muito tempo fazendo firula, vai lembrar você do Persona, né? Quem jogou Persona. Mas isso te faz gostar dos personagens. E aí quando você vai pra guerra, você não tá indo, tipo, você tá indo meio Vin Diesel, This is my family, entendeu? E é isso, filho. Você vai salvar todo mundo, né? Se você quiser aquela pressãozinha psicológica, bota no Permadeath, né? Porque você sabe que se morrer, morreu, né? Não, tá proibido desligar o console, hein? Se perder, não desliga o console, não. Salva o jogo, né? E tanca com a perda, entendeu? Vai no luto mesmo, né? É isso aí. Esse é o meu primeiro jogo que eu acho que merecia mais atenção. Fire Emblem Three Houses. Tá. Eu vou seguir aqui então com o meu primeiro jogo. Vou te falar que não foi muito difícil de decidir, viu, gente? Na hora que teve o tema sugerido ali, eu pensei assim como um dos primeiros. E é o A Plague Tale Innocence, que é de 2019. E por que, né, que eu acho que esse jogo merecia mais atenção? Ele é um jogo muito bonito, né? Ele é um jogo de narrativa, ele é stealth, né? Mistura um drama histórico durante a Peste Negra na França, né? E só por isso, assim, eu já achava algo extremamente interessante, assim, né? Que envolve muita coisa que eu gosto, né? De ter uma história bem desenvolvida e num contexto que eu não joguei anteriormente, eu não vi nada próximo disso, né? E, assim, apesar do visual e da história serem bem emocionantes, eu acho que ele passou despercebido na época por não ser de um grande estúdio, né? Mas
ainda assim foi um jogo que foi surpreendendo, né? Eu acho que ele foi ganhando força no boca a boca ali, mas não o suficiente, né? Até porque nem dá pra considerar ele um triple A ali. Eu acho que ele entraria num contexto ali de um double A, né? E na época ele saiu pro PS4, pro Xbox, pro PC. Não lembro se ele saiu pro Nintendo Switch, mas foi assim um jogo que ele foi conquistando as pessoas aos poucos, mas ainda assim eu acho que não o suficiente, né? Tanto que ele teve uma continuação depois. Acho que a continuação já enquadrava num Triple A ali, que foi o A Plague Tale Requiem, mas que, assim, eu acho que a continuação fez o primeiro ganhar um pouco mais de visibilidade por tudo que estava representando ali. Mas de forma geral, assim, o primeiro realmente eu acredito muito que ele não teve a atenção que ele merecia. E pensando aqui num ponto forte para comentar assim, no jogo que foi um dos mais importantes para mim, foi a questão, né, da relação entre a Amicia com o Hugo, né, que são os dois irmãos ali no jogo, e que você joga com eles, né, e como que o jogo trabalha um pouco do terror emocional e principalmente familiar, assim, eu achei bem rico nesse quesito do drama ali histórico também. Então, tá aí meu primeiro jogo, A Plague Tale: Innocence. Bacana. Bacana. O meu primeiro eu pensei no Wreckfest. O Wreckfest é um jogo de corrida, mas é um jogo de corrida com demolição. Então, assim, ele é aquele jogo pra lembrar, né? Aquele jogo antigaço, né? O Demolition Derby, né? Então, assim, é um jogo de corrida que você vai bater nos outros e vai destruir o carro dos outros e vai, né, destruir o seu carro. Então, assim, ele é diferente dos jogos que a gente tem hoje, né? Porque eu acho que o gênero de corrida ele tá meio estagnado, né? Ele tá meio... A gente não tem a variação que a gente tem no início dos anos 2000, né? De estilos de jogos diferentes, né? Porque se você olha pro que tinha disponível lá, tinha todo tipo de jogo de corrida que você imaginar. Hoje em dia parece que tem menos. Eu acho que Ô, o Luiz, Wreckfest... um pequeno parênteses aí, é porque eu Uhum. acho que a gente perdeu muito com a Codemasters sendo comprada, né? Também pensando nessa questão de variedade. Mas é que tá, já tava antes, a Codemaster já tava focando mais no Fórmula 1 e o Dirt, porque acho que a última tentativa de fazer uma coisa diferente foi o Dirt Rally, né? E aí eles fizeram Uhum. o Dirt Rally e o 2.0, que era uma pegada um pouco mais realista, né? Vamos dizer assim, mas Sim. era interessante, né? Ele tinha uma coisa diferente. Mas mesmo antes, você vê que assim, os Need for Speeds eles já tinham meio que estagnado, né? Tanto que o último, qual que foi esse? É Unbound, que é o do gráfico cartoon? Isso. Isso, foi a polêmica, porque a coisa mais diferente que eles tentaram fazer é colocar um gráfico cartoon nos carros realistas, né? Então, assim, o que eu particularmente não gostei, né? E é isso, é isso que vocês têm de inovação. Então eu acho que o Wreckfest ele traz um gameplay interessante, porque tanto para você jogar sozinho contra o computador, né? Quanto para você jogar com os amigos, porque é isso, o objetivo às vezes nem é só ganhar. Então, assim, tem aquelas pistas que são em formato de 8, né? Que os carros se cruzam. Então, às vezes o objetivo é só tirar os outros carros da corrida, é bater. E a simulação do dano do carro é boa, entendeu? Então o carro fica todo amassado, o carro fica todo quebrado. E eu acho que eles conseguiram trazer um nível de brincadeira e de diversão também no jogo, que, por exemplo, assim, tem os carros, né? Então, assim, vocês têm um carro de polícia, tem uma van, aí tem um ônibus e tal, mas você também tem o quê? Um cortador de grama motorizado, você tem a van do sorvete, você tem Então tem uma um... privada, né? Que você fica sentado. Exatamente, que é um banheiro. O carro é aquele banheiro É. né, que fica do lado de fora das casas, né? Então, assim, tem um carrinho de bate-bate motorizado. Então, eles conseguiram fazer uma mistura ali, né? E é um jogo que é bacana de você jogar na manete, é bacana de você jogar no volante. Ele tem muito potencial para diversão e não estourou o quanto que eu acho que ele merecia,
entendeu? Eu acho que ele merecia mais do que ele conseguiu. Eu vou defender isso aí porque você me apresentou esse jogo e aí vou trazer a defesa pensando muito no lado de que ele no volante, que foi a maioria das vezes que eu joguei depois que o Luiz me apresentou, ele é muito divertido. Ele traz um sentimento que dava de quando a gente não tinha muito acesso a essas coisas no shopping e jogava aqueles Daytona Racing, essas coisas sentado no negócio, né? E sentia o impacto de tudo. O jogo traz isso muito bem, assim. Ele é um jogo bem divertido mesmo. É isso, ele tem um modo carreira que não é o modo carreira mais incrível de todos, mas é divertido o suficiente. Então, assim, tem jeitos de você, né, brincar, vários jeitos de você brincar nele. Eu acho que é um que vale a pena. Se você nunca testou, se você achar uma promoção, porque agora ele tá baratinho, pode pegar que você vai se divertir. É você. Então, meu segundo jogo, né? Como vocês podem ver, eu comecei com o que eu tava mais empolgado, né? O meu segundo jogo é uma série, a série Tales, né? Tales of, né? Mas eu vou falar especificamente do Tales of Vesperia, né? Que saiu em 2008, mais ou menos. Teve versão já, edição completa pro Switch, você consegue achar ele no Play, no PC e tal. E tem um preço até legal, né? Por que eu quis falar dele, né, especificamente? Ele tem um combate já diferente que a gente aqui no Ocidente não está muito acostumado, né? É de ação, mas a organização dos personagens com os inimigos é diferente. Eu acho que a coisa mais interessante do jogo é que à medida que os personagens vão juntando no seu time para você avançar, né, você tá rodando, de repente aparece um ícone embaixo em que você clica e ali você tem um diálogo muito contextualizado com o momento que você está no jogo, com o que você está fazendo, desses personagens conversando entre si, bem como figurinha de anime e a voz, tá? Legenda em português o jogo tem, muito bom também, né? Ele tá todo em português, né? Você pode escolher o áudio em inglês ou japonês e você vai aprendendo, pegando mais desses personagens por causa desses diálogos à medida que você tá indo de um ponto A a ponto B, ou tá farmando, matando inimigo em algum lugar, seguindo na história e tal, né? Eu achei a apresentação da história, né? Eu acho a apresentação da história dos jogos do Tales bem interessante nesse sentido, porque eles vão colocando dosezinhas que vão quebrando o seu gameplay loop de tipo, avança, luta contra o inimigo, avança um pouco, luta contra o inimigo, até chegar numa cidade, aí você conversa com todo mundo, vê a história e tal. Nessa parte que às vezes parece que fica mais repetitivo, você tem esses diálogos aqui e ali que você vai começando a rir, porque é bem criativo, né? Eu peguei o Vesperia por causa disso, ele é um dos melhores em termos do diálogo dos personagens, talvez a maior parte dos personagens ali, eles são muito interessantes, né? É um jogo que ele a gente poderia dizer relativamente antigo, né? Pra gente que é velho ele é novo, né? É ontem, né? 2008, mas tipo assim, você tem acesso a ele nas plataformas atuais, né? E eu tenho que recomendar que se você tiver um Switch, ele é maravilhoso no Switch, tá? Na telinha do Switch, o Lite, o V2 ou o OLED, o que for, né? Quando eu vi que tinha mídia física dele recentemente, né? Eu até comprei ele, foi o que? R$200, eu acho, que eu paguei na mídia física dele. Então, eu colocaria ele porque, assim, são dos poucos RPGs que, além de serem incríveis de história, ele tá em português e eu acho que as pessoas, se você der a chance pro combate, você pode acostumar com o combate e até acabar gostando dele. O resto do jogo tá incrível, eu acho que essa parte do combate é o que mais pode agarrar alguém de entrar no Tales, né? Caso você queira algo mais recente, queira sempre no próximo, no mais novo, tem o Tales of Arise, né? Muito legal. Que eles já mudaram muito o gráfico, o jogo tá maravilhoso, né? De bonito, né?
Só que eles já avançaram um pouco mais no combate. Talvez você ache assim, muita coisa para aprender sobre o combate do jogo se você começar com Arise, né? Verdade. Esse é isso. O Arise é bem legal, eu joguei um pouco dele, eu peguei ele por mídia física numa dessas situações que parece uma oportunidade boa, sabe? Eu lembro que foi menos de R$50. E era a mídia física do PS4 com o upgrade gratuito pro 5, né? E assim, um jogo muito bonito, ele me lembrou muito o Crisis Core, o Final Fantasy VII Reunion, né? Que é aquela prequel do Final Fantasy VII. Tanto no combate, né, quanto graficamente, assim, eu achei bem bonito e bem legal, assim, muito interessante, muito bom o jogo que você trouxe. Pra você ver que pelo preço dele no Play 4 já dá pra ver que ele não foi muito bem recebido por essas terras aqui. Na verdade, eu acho que é porque ele é mais antigo, assim, antigo que eu falo assim, mais de 5 anos, né? O Arise? Eu não sei, o Arise eu não sei que ano que ele saiu em si, mas eu acho que eu peguei essa mídia por conta disso, assim, de ter mais tempo que... Ele foi lançado em 2021, mano. Já tinha o Play 5, ele foi daqueles que foi lançado pros dois, sabe? Ah, tá. Então não é tão antigo assim não, mas... Ó, eu peguei ano passado. Tem jogos que depois... Tipo o jogo da Ubisoft, né? Depois de 3 anos... Cai muito rápido, mas em geral, né? Em geral, eu acho que vai muito da plataforma. Nintendo não cai tanto, né? Mas tem muitas empresas que, dependendo do jogo, eles já vão descer rapidinho, igual o Square, né? Eu acho que principalmente third party. Se o jogo for bom, não desce rápido, mas se o jogo... Na verdade, não é se o jogo for bom, né? Se o jogo foi bem recebido, né? E é isso. E aí é isso. O Arise que o Thales está falando, eu vou falar com vocês. Se você tem uma tela 4K, tem o Play 5, tem ele no Play 5 ou na Steam, eu vou falar que gráfico é aquele jogo. Assim, pra mim é um dos principais exemplos que não precisa ser realista para ser bonito. Né? Sim, muito. Ele não tem nada fotorrealista e ele é lindo nisso. Muito, muito rico, no geral. Minha vez agora, né? Isso. Ó, eu vou com um jogo que pra mim ele é o melhor exclusivo dessa geração, apesar dele não ser tão exclusivo mais, mas quando ele lançou ele era, que é o Returnal, né? Ele é de 2021. Hoje ele tem disponível para PS5 e para o PC, né? E assim, por que eu acho que ele merecia mais atenção? Vamos lá. O primeiro ponto é que ele é um roguelike AAA, que não é das coisas mais comuns, né? De a gente ver por aí. E o gameplay loop dele é muito viciante, né? A gunplay, né? Que é os jogos, o jeito de jogar ali com as armas é muito viciante também, né? Mas o que eu acho mais interessante nele assim é que o fato dele ser um roguelike condiz muito com a história do jogo, né? Que o jogo basicamente é um loop de morte e renascimento, né? E aí a história já envolve muita coisa que eu gosto, né? Que é aquelas questões mais espaciais ali, tudo, de outros planetas, outras galáxias e etc. Mais para um lado sci-fi também. Isso me puxa muito. E assim, é um jogo que visualmente ele é impressionante. Na verdade, eu acho ele impressionante até hoje, mas na época ele foi uma das primeiras coisas assim do PlayStation 5 que eu consegui reparar a diferença, assim, aquele 1 milhão de partículas diferentes na tela explodindo aqui ali tudo de uma vez, sem cair FPS, essas coisas assim, né, que a gente acha bonito, mas que quando tem aquele primeiro impacto é diferente, né? E eu acho que ele acabou ofuscado por outros lançamentos ali na época, né? E também pelo fato dele ser muito difícil, né? Roguelike normalmente já naturalmente difícil, mas ele era muito difícil, assim. Essa questão de você sempre voltar no início, ele sendo um jogo que você demora ali umas 20 horas pra zerar, e eu acho que pega um pouco, né? Tira muito de quem não tá muito obstinado a ir até o final. E pensando como, assim, uma das coisas que eu gosto nele também é que a sensação de isolamento, mistério, as conversas que você vai pegando ali, a narrativa não é jogada na sua cara, ela vem fragmentada e você vai meio que descobrindo disso aos poucos.
E o jogo quase não tem cutscenes, né? Então, basicamente, tá tudo dentro aí do ponto de gameplay ali. Então, eu acho muito desafiador e muito bom, assim. Eu gosto muito de Returnal e acho que ele é um dos jogos dos últimos 10 anos que merecia mais atenção do que ele realmente recebeu. É isso aí. O meu próximo, deixa eu ver aqui, o Kenshi. Eu peguei o Kenshi. Eu já falei do Kenshi aqui no podcast em algum momento. O Kenshi é um RPG né, que eles chamam de caixa de areia. Só que assim, é uma caixa de areia em que você nasce com uma espada e o mundo inteiro quer te matar, basicamente. É esse o rolê. Porque é um nível assim, você pode fazer o que você quiser dentro do jogo, né? Ele não tem uma história. Ele literalmente não tem uma história principal ali. Você vai pelo mundo explorando e decidindo o que você vai fazer para sobreviver. E basicamente tudo no mundo tá ali para te matar, né? Então assim, seja facções rivais e outras espécies, né? Porque assim, é um mundo que a gente tem ali uns humanos, uns que são uma raça meio que fantasia, tem robôs, então assim, e todas essas raças, elas brigam algumas com as outras, né? Então, além disso, tem animais nesse mundo e a maioria desses animais são perigosíssimos e você começa, assim, geralmente o gameplay do Kenshi é assim, você começa nada, um cara ali fraco, não consegue fazer nada, não consegue lutar, não consegue correr, não consegue fazer nada e você tem que sobreviver. E aí você decide como, né? Obviamente você tem ali 1 milhão de quests, mas assim, você pode começar ali juntando, minerando o ferro para vender o ferro que você vai minerar, ou você pode começar vendendo coisas de uma cidade para outra, né? Então assim, você começa basicamente do zero e você vai criando ali o que você quiser, né, na verdade, porque é um jogo também que você pode ter um personagem ou você pode ter a party ali, você pode ter uma equipe, né, de personagens, e você pode construir uma base e colocar cada pessoa ali para fazer uma função dentro dessa base e assim, você pode gerenciar isso tudo ao mesmo tempo. Então, enquanto você está gerenciando alguma coisa aqui num canto do mapa, você pode pular pro outro lado do mapa com o seu personagem lá, com outro personagem e fazer outra coisa, né? Assim, possibilidades assim, infinitas do que fazer no Kenshi. E é um mundo assim, brutal, né? E o jogo, ele não segura a sua mão. Então, é uma coisa que você tem que ter muita paciência. E eu acho que é um jogo que é o tipo de jogo que você tem que jogar com uma wiki aberta, para você pesquisar o que você tem que fazer, porque o jogo tem sim tutoriais, mas os tutoriais não são muito bons. Eles são aqueles tutoriais básicos e eles não te ensinam ali tanta coisa, né, o suficiente para você conseguir sobreviver. Então é interessante você jogar com uma wiki e explorar o mundo, né? Que é um mundo pós-apocalíptico, né? Então assim, você tem ali civilizações destruídas, alguns grupos tentando reconstruir alguma coisa, e tem uma história e o porquê de que, né, todas essas facções, esses grupos se odeiam. É muito interessante. Você se sente assim, realmente explorando as ruínas de um mundo ali que já foi grande um dia, que já foi bacana um dia, e agora é só os cacos e você tentando sobreviver, né? Eu acho que o Kenshi também é uma ótima oportunidade, se você tiver ali umas 200 horas para ficar relativamente bom nele, porque é isso, é uma curva de aprendizado assim, que nem é uma curva de aprendizado, é uma reta de aprendizado, só que ela começa no nível 100, né? Ela não começa no 0, é basicamente isso. O Kenshi é bem legal. Só que eu vou falar só que ele é bem legal porque ele eu instalei e ainda não abri. Então, se isso mudar, em algum outro momento eu atualizo por aqui. Esse foi um dos que o Luiz foi bem enfático e eu botei ele no meu radar e ainda não tive a oportunidade de jogar também. Mas é desses que, quando você falou pra gente a primeira vez, já tinha
colocado bem interesse, né, de como ele funciona. É um jogo interessante, porque é isso, é um mundo pós-apocalíptico, tem uma vibe samurai, então tem umas espadas, né? Você tem uma katana, né? Tem uma nodachi, mas você tem artes marciais, e é uma coisa que é legal, que assim, tudo que você faz, você melhora, você sobe de level. Então, assim, por exemplo, se você tá brigando ali com alguém, você tá melhorando de level. Mas se você tá, por exemplo, correndo com o seu carinha carregando muito peso, o seu carinha vai ficando mais forte, porque ele tá carregando mais peso, né? Então, só de você carregar muito peso, você já começa a upar a força. Então, assim, é um jogo que eu acho que é muito bem construído nesses sistemas. Os sistemas conversam muito bem e te dão muitas opções do que fazer, né? Mas é um jogo que vai te sobrecarregar no começo, você tem que ter bastante paciência. Não é desses que dá pra você ficar jogando outros juntos, né? Exatamente, eu acho que você tem que primeiro acostumar, entendeu? Entender como é que funcionam as coisas pra você, né, poder ter aquela tranquilidade de, tá, agora eu vou fazer isso aqui e tal. Não, porque é tudo tenso, é tudo... Porque as cidades são pequenas, então assim, fora das cidades é só morte, destruição, caos e vazio, basicamente, é isso, né? Porque é isso, você tem bandidos, você tem os animais, você tem assim, tem uma região que tem lasers que vêm do espaço, e aí os lasers ficam passando assim no meio do mapa e rasgando a terra assim, e aí se ele te pega, te arregaça. Então assim, é um mundo muito hostil, entendeu? Então tem que ter muito tempo e muita paciência. Legal. Bom, agora eu vou na minha última escolha. Minha última escolha é a série Trails. Eu falo, mais especificamente, você falou dessa agora, né? Tipo assim, a anterior foi Tales, agora é Trails. Então, qual que é o problema desse aqui, né? Bom, eu acho que falar desses jogos aqui são até meio... É até um pouco difícil, porque gente que gosta desse jogo é meio aficionada, né, na série Trails, né? Foi criado pela Nihon, né, em 2004, né? O primeiro Trails, que foi o Trails in the Sky, e é ele que eu tô recomendando, né? Mas no fim das contas, esse é um daqueles que eu tô recomendando tudo, tá? Por quê? Né? Ele tem um combate de RPG diferente, e a história dele talvez seja a história mais elaborada da história, assim, dos JRPGs, tá? Pedro, pô, isso é falar demais, né? Falar uma coisa dessa. E por que isso? Bom, olha só, vou pegar para vocês aqui uma lista dos jogos Trails, tá? Então, a mainline são 12 jogos mainline. Trails in the Sky, primeiro capítulo. Trails in the Sky, segundo capítulo, né? Trails in the Sky The Third, Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel 1, 2, 3, 4, Trails into Reverie, Trails through Daybreak e Trails through Daybreak 2, tá? Depois disso tem outros extras. E o que eles têm em comum? A história tá toda ligada. Então tem, desde 2004, a Nihon Falcon, ela tá fazendo vários jogos com a mesma história, tá? Então, tipo assim, personagens que aparecem no primeiro aparecem depois como secundários no segundo, sabe? E as coisas o plot vai se complexando de tal forma, né? Assim, quando você vai ver um jogo, você fala, nossa, nunca imaginei que ia chegar a um ponto desse. Mas aí você vê o outro e você fala, nossa, o que tá acontecendo, né? E aí você vai vendo tudo se conectando e já tem 12 jogos em que as coisas estão conectadas. Não é igual Final Fantasy, que tipo assim, acabou aquela história, próximo jogo, você sabe que é outra história completamente diferente, personagens completamente diferentes. Não. Imagina igual que eles fizeram com o 7, que dividiram aí, né? Em tipos diferentes, só que tá em 12, né? É basicamente isso, né?
qual que são os problemas, né? Obviamente, o principal em português é que não tem, em língua portuguesa, não tem português. Então, assim, né? O Brasil meio que se ferra aí. Essa é uma das desvantagens do jogo. Uma das vantagens dele, né? É o seguinte, eles vão lançar esse ano o remake do 1, que é o melhor momento para começar. Tá? Eu não sei te dizer se esse 1 vai ter legenda em português, alguma coisa em português. Eu sei que eles mudaram bastante o gráfico e o gameplay, né? E se você quiser entrar no Trails Series, vale muito a pena entrar por esse remake que vai sair, eu acho que é esse, se eu não estou enganado, tá? Trails in the Sky First Chapter Remake, né? Mas se você tem consoles, né? Tirando esse remake que não saiu, você não consegue começar com Trails in the Sky primeiro. Você consegue se você tiver Steam. Ele tá na Steam. Ou se você tiver um Vita, se eu não me engano. Um Vita ou até um PSP. Você consegue jogar o primeiro original, né? No videogame, se você quiser começar com o primeiro que tá nos videogames atuais, Switch, Play, esse tipo de coisa, você vai ter que ir pro Trails from Zero, né? Que fica ótimo no Switch, fica ótimo em portátil, tá? Mas é isso, então é a história ongoing, né? Que eu mais consigo pensar no momento. Quem joga todos, né? Eu posso dizer que eu joguei os 3 já e eu já tô meio impressionado, mas quem joga todos fala que é a coisa mais incrível que tem. Eu não joguei todos, tá? Já falei isso pra vocês, né? Ainda não, mas vai acontecer. Me lembrou o Yakuza com os 8 jogos, né, e os spin-offs e o caramba, tudo conectado. É um trampo. Verdade, a Yakuza tem isso. É um trampo. Mas com o Trails eu ainda não senti burnout, não. Então, não sei. No Yakuza eu senti já, no primeiro. Mas é isso aí. Infelizmente é isso. Muitas vezes a gente para na barreira do idioma e é uma tristeza pra gente, né? Eu espero que a gente consiga no futuro ter pelo menos, sabe, que as empresas contratem um dublador, né? Um dublador não, um tradutor, né? Pra colocar ali a legenda embaixo, sabe? Não é muita coisa, né? E disponibilizar para um país inteiro uma história incrível, entendeu? Então é isso. Esse eu não conhecia, mas não vou mentir que chamou a atenção do jeito que você falou. Olha só, o meu último jogo, eu fiquei pensando, né, bastante. Esse foi o mais difícil de colocar ou não na lista, mas acabou virando quase que uma situação unânime aqui dentro dos meus motivos para colocar ou não colocar algum jogo aqui. É o Final Fantasy VII Rebirth, que é, né, a parte do meio ali da trilogia do Final Fantasy VII, né? E aí eu tenho que chamar de trilogia essa questão dos remakes, né? Porque o original ele era em 3 discos, mas os 3 discos todos na mesma compra, né? Era só por uma questão de espaço que os CDs tinham, né? Na época. Era uma limitação que tinha. Nesse caso aí eu vou chamar de capitalismo, né? Não tem outro motivo para eles não terem separado. Mas assim, por que eu acho que o Final Fantasy VII Rebirth ele merecia mais atenção? Porque, ok, beleza, ele foi indicado ao Game of the Year e tudo, mas eu acho que o fato dele ser uma sequência de um jogo da geração anterior atrapalhou muito. E aí escancara um pouco da questão do vacilo da Square, né, de querer fazer isso, né, de querer milcar ali do Final Fantasy mais popular deles em 3 situações diferentes, né, e extrair muito mais leite do que a vaca tinha, sendo que eles podiam ter feito algo incrível em 1 ou 2 jogos. Mas assim, é um AAA gigante, só que ele também foi ofuscado por umas polêmicas de ser, né, só essa segunda parte, mas também por uma certa concorrência com outros lançamentos de 2024, né? E 2024 foi um ano forte ali em relação a lançamentos, não só de jogos, né, mas teve a DLC do Elden Ring sendo meio que anunciado um pouco depois, né?
o próprio Resident Evil 4 Remake, que querendo ou não era um jogo muito esperado. Então, acho que deu uma atrapalhada nele, assim, nesse quesito também. Porque, assim, o jogo ele tem um diferencial muito rico, né? Porque ele dá uma expandida no mundo de Midgar e abre uma questão de exploração no mundo semi-aberto, que não é uma exploração estilo Ubisoft, o que já era um ponto positivo, porque era uma exploração que já te recompensa muito mais, onde você não fica ali com as pinças, né, o tempo todo ali direcionadas, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai ali. Você realmente tem um cunho de poder ter que procurar as coisas, né, e ter muita coisa para fazer, muita coisa diferente para fazer, né, daquele jeitinho também japonês que tem um humor muito japonês em muitos momentos, que eu acho genial, assim, o jeito que eles exploram isso. O combate, eu, né, reforço, apesar dele ser parecido com o que veio antes dele, né, que é o Final Fantasy VII Remake, que é aquela mistura, né, mais híbrido, né, de ação em tempo real, mas também de estratégia, mas que, assim, ele melhora. Eu acho que nada a ponto da gente pontuar e falar, oh, mudou isso, mudou aquilo, mas ele ficou bem mais dinâmico. Ele ficou bem mais assertivo também, menos complicado que o outro, né? Que o outro, qualquer pessoa que não estava acostumado com turnos podia simplesmente desistir e ir para ação e focar só no combate com a ação em tempo real. Mas esse tinha você podia, né, se escolher se ele, eu quero só com ação, pode, ok. Mas o jogo esse é muito mais convidativo a trazer um pouco de unir as duas coisas quando fosse mais conveniente dentro de determinadas situações de batalha ali. E aí o outro ponto forte dele, que eu acho que também é diferencial, é a questão da história, né? Porque ele não tá sendo um remake 1 para 1 ali, de só atualizar gráficos e colocar a história. Ele expande muita coisa que no original é muito raso, às vezes, né? E ele nesse muda sentido, muita coisa. eu queria colocar um ponto. Nesse sentido, foi até assim, uma coisa que eu me perguntei. Achei até estranho você colocar como a divisão sendo culpa de, sei lá, você falou que capitalismo é ganância, né? Uhum. Porque se eles adicionaram conteúdo novo, me parece que eles não queriam, tipo, simplesmente fazer. Eles queriam melhorar o jogo, né? Não só graficamente, né? Sim. Eu acho que, mas nesse caso foi mais pelas críticas, assim, porque o primeiro ele tem muitas partes que ficam parecendo um corredor, sabe? E tem uma barriga ali que deixa o jogo mais cansado ali, falando do primeiro especificamente. Mas fizeram... eles melhoraram. Nesse eles melhoraram, eles recompensaram a questão de incentivar a explorar, mas também de ter a opção de explorar. Eles reclamaram de ser um corredor reto muito porque o jogo, principalmente em Midgar, o primeiro, ele tinha muito dessas questões de aquelas situações de carregamento da próxima área, e aí o tempo todo você parecia que estava se esgueirando ali entre um beco, sabe? Para poder ir para a próxima área o tempo todo e ter lugares específicos. Vai ali onde tem aquela escada que você sobe assim. Eu sei que no jogo original tinha muito isso, de subir escadas para passar aqui, passar ali, mas nesse ficou de um jeito onde você não tá vendo as opções de caminho, e sim só o óbvio, assim, tem uma escada ali, você precisa ir na escada. Por quê? Porque a escada tá reta na sua frente, você não tem mais para onde ir. Então acho que ele foi muito fechadinho, assim. Ficava chato. Eu vejo isso mais porque, assim, quando você faz um remake é sempre perigoso, né? E o remake do 7, ele é um que seria, assim, é muito necessitado. As pessoas podem gostar muito do gráfico do Play 1, mas vocês vão me desculpar, o gráfico envelhece pior do Play 1. Sim. Né? Aquelas figuras geométricas é muito estranho, né? E eu vejo assim como uma questão de o trabalho que é feito, né? Tipo, é um remake, eles devem ter tido muito trabalho para fazer o primeiro, sabe? E aí você pensa, não dá para consertar tudo. Aí agora no segundo fala, agora dá para adicionar mais isso e isso, né? Me parece aquela construção assim, tijolinho por tijolinho, sabe? Eu não sabia que ele foi um que recebeu, assim, que não foi tão bem visto, porque o pessoal hoje também é muito chato, né? Eles querem um jogo exatamente igual ao antigo, né? Uhum. Ele
ele teve muita reclamação em relação à história nesse quesito também que eu tô te falando, né? Que ele mudou muita coisa. Ele não pegou a história um pra um ali, ele foi adicionando algumas coisas, e aí as coisas que aprofundam eu acho que são melhores ainda, né? Por exemplo, o personagem que antes você só passava por ele ali e ele te dava um oi e tal, agora ele tem um background e tal da história, sabe? É uma coisa que Então, eu gosto também. Eu acho isso muito bom, que você tá expandindo a lore do jogo ali, aquele universo. Isso era interessante. Só que eles fizeram isso no primeiro em muitos pontos de um jeito positivo, mas teve traços muito negativos também. Que era o quê? O primeiro eles fizeram ser só a parte de Midgar do jogo, que não chega a ser um terço do jogo, chega a ser tipo assim, a primeira hora das 40 que você joga no original. Então assim, eles fizeram 1 hora no primeiro virar 30, 40 no remake. Entendi. Então foi assim, legal que adicionaram isso aqui e tudo, mas putz, adicionaram coisa demais. E aí quando você vai ver, você tá vendo a história do gatinho que ficou preso em cima da árvore quando caiu coisa X da árvore lá do céu, e não sei o que. E tipo, não é o tipo de coisa que te mantém interessado na história, né? Você fica tipo, queria voltar pra aquele plot lá que tava tudo tipo muito interessante. Faz sentido. Eu tô perguntando isso porque assim, uma coisa que a gente não presta muita atenção, né? É igual, por exemplo, quando eu seria contra a mudança ou a adição, né, de histórias no jogo, né? Quando você vê que o estilo ou que a ideia, o núcleo do original é diferente. E em principal, quando a gente pensa assim, como que o núcleo do original é diferente? A primeira coisa que você pergunta é assim, são as mesmas pessoas, né, que estão fazendo? Entende? Porque você pega assim, qual é a experiência de alguém em 90 e quantos que saiu o 7? 97. 97 saiu o 7. E você pega, o diretor é o mesmo, o escritor é o mesmo, o produtor é o mesmo, sabe? O que eles estão colocando ali agora no remake é a experiência de tudo que eles melhoraram e a visão deles hoje do que eles fariam diferente no jogo, sabe? Eu acho isso incrível, sinceramente, né? No Final Fantasy a gente tem esse privilégio de ser as mesmas pessoas, né? Eu não sei se o Tetsuya Nomura, que é o diretor dessa trilogia atual, foi do jogo de 97. Eu sei que ele foi. Sim, são os mesmos papéis do original. São os mesmos papéis do original. Né? É? Eles estavam lá no original. Legal. O escritor era o escritor do original também. Né? É isso. Né? Eu até pesquisei aqui, ó. Tetsuya Nomura directed the remake while Yoshinori Kitase produced it. Both roles they held in the original. Ok? Então tá aí. Eu vi aqui que ele não foi o diretor no set, mas ele estava como design de personagens e teve um papel importante na criação da história de base. O diretor do de 97 foi o Yoshinori Kitase, mas o Nomura trabalhou diretamente dentro do jogo. Pois é, mas no remake o Kitase produziu. Legal. Então eles estão lá, exatamente. Verdade. Né? E, então, assim, você vê que os papéis centrais, produtor, diretor e escritor, né, que é o Nojima, né, o escritor, né, você vê que eles estão ali, né, no original e no remake. Sim, e isso é interessante, porque quando eu falo assim que a história expandiu, eu acho que aí é mais um ponto que eu trago, né, pra trazer como o Rebirth como algo que poderia ter sido mais estrondoso, é que o jogo ele traz muita coisa positiva. Por exemplo, o jogo que realmente traz o Sephiroth de verdade, assim. E o Sephiroth é um vilão muito famoso na história dos videogames, né? Visualmente, muita gente nem sabe o nome dele, mas conhece. Ou então nem sabe como ele é, mas já ouviu falar alguém falando o nome, né? E assim, é o jogo que realmente ele toma proporções de protagonismo ali. E eles souberam explorar isso de um jeito que quem já tinha jogado o jogo anterior foi se surpreendendo com as reviravoltas da história e tudo. Coisas que poderiam ser spoiler, por exemplo, eles conseguiram trazer isso de um jeito que não é cansado, né? E
até eu posso falar isso aqui como se não fosse um spoiler gritante, porque eu acredito que não seja, que isso fica claro desde o momento que você começa ali a segunda quest ali do primeiro jogo, que assim, ele envolve sutilmente alguma coisa relacionada a possível multiverso ou linhas do tempo. Aí você pensa, pô, mas esse rolê tá cansado já, tipo, tudo tá usando isso. Mas ele não faz isso de um jeito que a gente fica tipo, pô, isso de novo, esquece essa merda aí e tudo. Porque ele coloca mais dúvidas na gente em relação à história original do que as certezas que a gente já tinha. Então você meio que joga esperando que vai acontecer alguma coisa e às vezes acontece, só que não do jeito que você estava esperando. E assim, muitas Que era cartas preto no abertas. branco ficou cinza. Exato. E aí, com tudo que vem no background, vai ficando melhor ainda, porque tem o Crisis Core, né? A prequel do jogo, que é muito boa e tudo, mas que ele também ajuda a deixar o Rebirth ainda mais interessante, porque o Rebirth já não é mais preto no branco. Ele já abre uns precedentes de coisas que eram fatos consumados na prequel, como você se questionando ali já de será que é ou que não é, sabe? E assim, você que já jogou ou os antigos ou os atuais, aquele momento, aquela situação que acontece, que é um dos maiores plot twists da história dos videogames, ele acontece no Rebirth, mas de um jeito diferente. Então assim, eu não vou falar o que é pra não estragar a experiência de ninguém, porque o jogo é do ano passado. E mesmo se eu falasse do de 97, eu poderia estar estragando de alguma forma. Mas assim, até isso, que era uma coisa que eu joguei o segundo já esperando acontecer, ainda aconteceu de um jeito que eu nunca esperaria que fosse acontecer e foi surpreendente o suficiente pra me deixar animado a querer uma continuação logo e tudo. Então assim, eu acho que seria esse, o Final Fantasy VII Rebirth, o meu terceiro e último jogo. Ele conseguiu chegar na história do segundo CD toda? Então, ele terminou a história do segundo CD. Então agora tá equivalente. Agora tem equivalente, e é interessante, né, que o primeiro você zerava com umas 30 horinhas, né, esse segundo aí umas 70, fazendo muita coisa, precisaria. Eu não sei quanto que seria se fosse só correndo direto, mas acho que pelo menos umas 50 horas. Entendi. O Crisis Core, você jogou ele onde? Eu tô interessado em pegar ele. Eu fico feliz de você estar feliz com Final Fantasy ter colocado ele, porque eu lembro que foi um dos que eu recomendei, né? Sim, eu joguei o 16 por causa e depois fui correndo pro 7. O Crisis Core, eu joguei ele no PS5, que ele tava na PS Plus Extra, né? Mas assim, eu gostei tanto dele que eu depois peguei uma mídia física do PS5 e do Nintendo Switch. Então assim, se você quiser emprestado, só falar. Eu queria que você me falasse como é que tá o desempenho dele no Switch, mano. Bem legal. Ele tá bem bonito e bem legal. Ele, obviamente, não é o mesmo do PS5, mas assim, eu acho ele muito aceitável. Vocês podem ver que chega essa área de JRPG, eu gosto do portátil, que eu acho que associo muito com a minha nostalgia o portátil, sabe? E eu fico preferindo, eu sei que o gráfico vai estar pior, eu sei que o FPS vai estar pior, mas a vontade ia pra ele, entendeu? Mas é bom saber, velho. Eu tenho vontade. Eu não joguei o Rebirth ainda, eu joguei, né? O 7, ele ficou disponível na Plus muito tempo, né? O remake. Melhor ainda, então, se você não jogou o Rebirth, eu acho que o jeito certo, dentro da experiência que eu tive, eu acho que o jeito certo de jogar hoje esses jogos, essa nova repaginada do Final Fantasy, é jogar o 7, depois o Crisis Core e depois o Rebirth. Deixa eu fazer, pois é. E o Rebirth também tem mídia física, então se você quiser também, tá na mão. Vou pro Play, né? Ele deve estar bonitão no Play, né? Também. Muito bonito. Eu acho que é isso, velho. Tipo, teve o salto gráfico e aí não tem como você fazer o jogo inteiro, ainda mais daquele tamanho, velho. Eles tinham que dividir, não tem jeito, velho. Eu acho que daria pra ser em 2, mas... Vai sair mais um agora. Tem mais um. O problema é isso, é que eles estão na iminência de sair um pra PS4, que
foi ali um pouco antes do PS5, né? Cerca de um ano antes do PS5. Aí o segundo jogo saiu pro PS5 e o terceiro jogo vai sair pro PS6, provavelmente. E o PS6 vai ter a trilogia, né? O pacote completo. O pacote a caixa completo, de R$1.000. É. Crisis Core mais os 3, tá? É isso mesmo. É pesado, é pesado. Nossa. Mas eu acho que é o tempo, hoje em dia é o tempo de desenvolvimento, velho, sabe? Infelizmente. E nem é um gráfico realista, hein? Não, mas ele é um bonito. gráfico pesado, ele é extremamente bonito. Pra bonito. caramba, O próprio Crisis Core, que ele era um jogo original do PSP. Eles chamam de remaster, mas cara, ele é um remaster com cara de remake. Porque se olhando o original do PSP lá de 2007, olhando o Crisis Core, você não acha que é o mesmo jogo, assim, não tem como bater o olho e falar. Ele Vou praticamente jogar essa lindeza no suitão. Ele é muito bonito. Assim que a gente encontrar, eu levo, então. Agora o Luiz, né? Então vamos lá. Luiz até. Eu tava aqui dormindo já. Não, tô brincando. É só porque eu não tenho nada pra adicionar no Final Fantasy. Então vamos lá. O último jogo que eu escolhi foi o Darkwood. O Darkwood é um jogo de terror. É um jogo indie que ele tem uma perspectiva, né, que é aquele top-down que eles chamam, que a câmera é de cima do personagem, né, e ele tem aquele cone de visão. O que acontece? É um jogo que, assim, você tá num lugar que é uma floresta que tá crescendo e tá tomando conta de tudo. E aí o seu objetivo é sair dessa floresta. Então, durante o dia, você explora essa floresta e tenta encontrar um jeito de sair, mas também você tem que juntar recursos, porque de noite o bicho pega. De noite você tem que se esconder, porque de noite monstros atacam. Né? É isso. O gameplay do loop do jogo é esse. De dia você vai explorar o mapa, de noite você vai se esconder o melhor que você conseguir, colocar armadilhas, você consegue fechar janelas com madeira e tal, se proteger o máximo possível, porque vão ter monstros vindo atrás de você. E aí, se você sobrevive à noite, você vai pro próximo dia e começa tudo de novo. É assim, um jogo interessantíssimo em termos de atmosfera e ambientação, porque ele é ambientado assim no bloco soviético, que eles falam, né? Que é isso, em algum lugar da União Soviética ali, então, né, na década ali, acho que de 80. E aí você tem, então, assim, algumas casas meio destruídas já, e você tem essa floresta que tá crescendo e tomando conta de tudo. Você tem umas raízes, assim, tomando conta dos lugares, e é isso. Os sistemas do jogo são muito interessantes. Essa questão de você ter que se proteger de noite e você tem que se preocupar com portas e iluminação, e você tem que também separar um tempo, porque você tem que sair dali, então você tem que explorar, você tem que conhecer uns personagens, e todos os personagens são meio sinistros, então toda a vibe do jogo é pra te deixar tenso, pra te deixar nervoso, pra te deixar ali esperto, né? Você tem que estar sempre atento. Então, assim, eu acho que é um jogo muito legal. Ele é né, eu falei que é um jogo indie, então ele não teve muita atenção. Eu acho que ele está em todas as plataformas que vocês, né, conseguirem encontrar, e ele não é caro, ele é baratinho também. Então, se você gosta de um jogo de terror ali com uma coisa meio Lovecraft, eu acho que você vai gostar bastante do Darkwood. Bem legal, bem interessante a ideia de sobreviver à noite, assim. Muito foda. Darkwood? Wood de madeira? Isso. Tá. Como se fosse floresta, né? Nesse caso. Mas é. É isso. Já joguei aqui pra lista aqui pra ver. Joguei pra lista aqui, achei interessante. Ele é muito interessante. E assim, tem umas inspirações em Lovecraft mesmo. E a arte do jogo é muito macabra, né? Então vale a pena a experiência. De que ano que ele é mesmo? 2017. Ah, tá. Não, R$50 no Switch.
Na Steam ele tá Xbox. 46. Tá o mesmo preço em tudo, né? É porque na hora que eu vi aqui o trailer e tudo, me chamou a atenção porque deu aquela impressão de eu já vi isso antes. Mas provavelmente deve ser algum jogo mais recente que se inspirou nele, porque eu vi em algum desses eventos que a gente sempre acaba vendo, né? É possível que alguém tenha... É porque assim, esse estilo, né, da câmera de cima é um estilo muito usado também, né? O Hotline Miami, por exemplo, tem esse mesmo estilo de câmera, apesar de ser outro jogo completamente diferente, né? Mas esse ele é diferente, ele é um dos jogos assim mais bem feitos pro indie. O mundo dele é assim aterrorizante, né? É um negócio que você fica mesmo com esse gráfico que você vê que é um gráfico, né? Ele é bonito, zero realista, né? Mas assim, as imagens que eles criam são muito pesadas e ele te deixa meio assim, pô, tô aqui, tô nervoso, tô tenso. Sim. Legal. É isso então? É isso. É isso. O que eu tiro de conclusão, né, é que a gente precisa, nos JRPGs, continuar mantendo a pressão, o pessoal pelo menos legendar em português, viu? Em todos, né? Em todos, mas é porque assim, realmente... É porque JRPG tem muita leitura, então tem muita leitura, exatamente. A necessidade é maior. E é uma coisa interessante, tipo assim, é uma parte do gosto por exemplo, do público-alvo do PlayStation, só que chega nessa parte, eles perdem, tipo, o pessoal do PlayStation, qual que é a principal característica? Gostar de uma boa história, né? E eles perdem essa boa história, essas várias boas histórias por causa da questão da língua, né? Eu acho meio triste isso. E aí cabe até uma ressalva, né? O Crisis Core, ele não tem nem legenda em português. É só inglês e japonês. Da época do PSP, né? Eles não legendavam era nada nessa época. Mas aí nem pro remaster teve nada, então assim... Se foda. você que tá ouvindo aí se interessou pelo jogo, é importante saber disso. Não compra sem pensar nisso antes. É isso. Legal, então, gostei do episódio. Bem, gostei. Fiquei muito feliz com ele. Um episódio bom, né? Eu sempre gosto desses que a gente consegue colocar um pouquinho dos gostos de cada um aqui. É interessante. Eu falei no início do episódio, né, em relação às cartas, a gente acabou perdendo algumas mensagens, mas fica à vontade para mandar. É sempre importante, né, você mostrar o episódio para seus amigos, né, alguma coisa que você gostou também. E a avaliação no Spotify é muito importante, né, as avaliações estão subindo, mesmo que não na velocidade da luz, mas elas estão subindo, né, aos pouquinhos, e isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Então, se você nos acompanha e ainda não avaliou, abre lá seu Spotify, pode abrir pelo aplicativo do celular mesmo, e vai lá no perfil do podcast, clica ali nos 3 pontinhos que ficam do lado ali do botão de seguir e coloca avaliar programa, beleza? É muito importante pra gente, a avaliação deixo com vocês, né? Vocês dão as estrelas que vocês acham que merecemos. E é isso. Um abraço então, meus amigos. Boa semana pra nós. Abração, valeu.